Olá, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa terceira aula, né? Com o objetivo da gente fortalecer o mercado de loteamento. Esse mercado que muita gente entra nele achando que grandes margens de lucros virão, né? Mas a gente entende que essas margens de lucro são a longo prazo, são altas, sim, porém são a longo prazo e naturalmente envolve uma complexidade muito grande. Então, quando eu decidi fazer essas aulas, eu resolvi fortalecer o mercado com as minhas experiências, né? E hoje eu vou falar sobre a minha experiência com relação à pesquisa de mercado. Será que faço pesquisa de mercado em loteamentos para poder tomar decisão? Essa um dos pontos que eu vejo os mais estratégicos para a gente poder conseguir ter empreendimentos de sucesso. Na minha visão, a pesquisa é importante, sim. A pesquisa, ela norteia a tomada de decisão para o melhor produto conforme a demanda local. Mas você lembra do que eu falava com relação à questão da complexidade que envolve o processo de aprovação, que envolve o processo de negociação com os terrenistas, que envolve o processo na sequência de aprovação, depois de desenvolvimento de estratégia de vendas, marketing, depois o desenvolvimento das obras, né? E aí a gestão de recebíveis acontecendo ao mesmo tempo. Muitas empresas ainda fazem um processo que se chama securitização para poder antecipar esses recebíveis e trazer ele a valor presente. Então, a minha experiência com o mercado, com as pesquisas, ela me ajudou em muitas coisas. Porém, a pesquisa ela é realizada no início da tomada de decisão. Quando vocês lembram que eu falo muito sobre a questão da gente criar a confiança no produto ao longo da aprovação. Ao longo do processo de aprovação é que a gente vai entendendo a relação com os órgãos envolvidos, a gente começa a se envolver com o mercado imobiliário, a gente começa a se envolver com os corretores locais, o mercado começa a saber que a gente está na região. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter a nossa sensibilidade com relação ao mercado. Quando que a pesquisa, né, ela faz assim, um norte muito bom? Quando que a pesquisa traz um norte muito bom? Quando ela é contratada no momento da negociação. No entanto, eu quero contar assim uma história para vocês de um empreendimento que eu tive em Lagoa Santa, que eu tenho em Lagoa Santa, ele é interessante. Eu tive uma pessoa que fazia parte da minha empresa há muito tempo que, como ela não estava no dia a dia do operacional, ela acabava tendo uma visão de tomada de decisão muito baseada em pesquisa. E eu falei para vocês e falo sempre que a tomada de decisão, que a confiança no produto, ela vai sendo construída ao longo da sua aprovação. Quando você contrata uma pesquisa no início do produto, você está, no mínimo, há 3 a 4 anos de ter essa pesquisa validada no mercado. É claro que essa pesquisa analisa lá dentro ofertas de loteamento que estão em aprovação, essa pesquisa analisa demanda de lotes que já estão em estoque no município, ela tem uma visão qualitativa, né? Ela sabe quantas pessoas têm interesse no produto, qual perfil de produto a gente deve colocar no mercado, né? E a partir desse perfil de produto que a gente coloca no mercado é que a gente começa a construir o empreendimento. Então, lá em Lagoa Santa foi interessante. No ano de 2015, eu contratei uma pesquisa quali-quantitativa por uma empresa especialista no mercado e ela apontou o seguinte: você deve fazer um empreendimento com preço de metro quadrado de R$ 300, um loteamento aberto, sem atributos de lazer, e que Lagoa Santa tem uma baixíssima liquidez porque tem um estoque muito grande de mais de 20 mil unidades, uma pujança muito grande de aprovação e ofertas de aprovação. E aí o que aconteceu? Quando que foi que o empreendimento foi lançado ao mercado?
início de 2018, final de 2017. Foi nesse processo, então, ou seja, praticamente 3 anos de uma pesquisa desenvolvida, certo? Tudo certo. E aí chegou um ponto que eu fui fazer, nesse lançamento, né, a empresa que estava fazendo as vendas, que decidiu trazer, aí estava fazendo marketing, a empresa de marketing, decidiu trazer um diagnóstico comercial. Quando ela trouxe esse diagnóstico comercial, o mais interessante foi o seguinte: ela começou a fazer uma comparação com os principais concorrentes do mercado. Acho isso interessante porque a gente sabe quais atributos vão ter que compor lá dentro. Lembrando que eu fiz a pesquisa em 2015, né? Então, quais equipamentos de lazer teriam? Qual que seria a média de preço? Por que que eu deveria ter aqueles equipamentos específicos para que a minha tomada de decisão fosse uma tomada de decisão que tivesse os atributos que tinham nos outros, para que os outros, quando nos comparassem com os concorrentes, eles optassem por nós, né? Definiu uma margem de preço que estava acima da margem de preço da pesquisa de 2015. Definiu quais elementos nós deveríamos falar, exemplo, né? Falaríamos de quem que é o arquiteto que desenvolveu, falaríamos quais equipamentos de lazer colocaríamos, da posição estratégica, etc. E aí ela vem e fala assim, nesse diagnóstico comercial: você deve fazer um condomínio fechado com um clube, área de lazer e portaria. Bom, pensa comigo, eu fui construindo isso. Lagoa Santa é uma cidade que predomina condomínios fechados, mas tinha uma demanda por loteamentos abertos, porque muita gente da cidade tem interesse em morar nesses bairros. E aí fui norteado por isso. Qual que foi o problema? Essa questão, esses atributos de lazer, esse fechamento do condomínio, esse clube, não me ajudou a vender nada mais. Sabe quais que foram os lotes principalmente vendidos? Foram os que estavam na parte externa do condomínio. Sabe o preço? O mesmo de dentro do condomínio. O mesmo de dentro do condomínio. A partir dessa questão, eu comecei a ficar meio assim, pé atrás com as pesquisas, né? Eu tinha uma pessoa que fazia parte da minha empresa como sócio. Essa pessoa não participava, né? Então aí ficava aquela questão: cara, vamos fazer pesquisa para tomar decisão, vamos fazer pesquisa para tomar decisão, vamos fazer pesquisa para tomar decisão. E a gente esquece que ao longo do processo todo que nós temos, e passa tanta coisa pela aprovação, mas tanta coisa, que nós esquecemos de trazer a nossa percepção com relação ao mercado. Nós esquecemos de trazer a percepção. Então, hoje em dia, eu continuo fazendo pesquisas, continuo sim. Tem um produto que eu vou contar aqui em case no sul de Minas, município de Varginha, sobre uma pesquisa que fizemos, e ainda já está indo em outro tipo de pesquisa, né? Tem um empreendimento em Ouro Preto também, que também teve a pesquisa, e nós ficamos 8 anos em aprovação, 8 anos. Então, ou seja, o mercado é outro, completamente diferente. Então, e esse produto de Ouro Preto também teve um diagnóstico comercial e qual deveriam ser os atributos de lazer, equipamentos, etc. e tal. Então, quando eu comecei a pensar poxa, eu poderia ter economizado nesse empreendimento em Lagoa Santa em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, e ter tido muito mais liquidez se eu tivesse seguido a pesquisa e continuado entendendo que o mercado local necessitaria daquele produto. Era fato. No entanto, ao contratar a empresa de marketing especialista com muito tempo, com muita experiência, essa empresa norteou para fazer o condomínio fechado.
AAA, com um arquiteto caro, com um arquiteto top, entendeu? Então a gente tem que prestar muito atenção ao contratar a pesquisa, porque muitas vezes ela te atrapalha. Eu já fiz vários cursos de pesquisas, já passei por diversos tipos de pesquisas e quero deixar muito claro: cuidado ao contratar pesquisa que vai te nortear na tomada de decisão. A sua percepção do mercado, né, se caso você não tenha competência adquirida para isso, não que você não tenha aprendido, né, mas que você reconhece que ainda não sabe tomar decisão desse sentido, chame pessoas para poder te ajudar nessa tomada de decisão. Chame pessoas. Eu citei para vocês aqui um case de um empreendimento que a gente está desenvolvendo no sul da Bahia, né, numa cidade litorânea, numa praia, né, e ao levar lá, levei pessoas do mercado comercial, Tomamos a decisão por fechar o negócio. Como que eu contrato uma pesquisa que vai entender quais equipamentos de lazer deveriam ter, o porquê que o segunda moradia vai comprar lá, que é de lazer, é perfil do comprador de casa, de lote, adquirir uma casa de segunda moradia, quais equipamentos ele necessita, né? Então, se você contrata uma pesquisa, é muito complexo a abrangência desse estudo. É muito complexo a abrangência desse estudo. Então, o que eu falei com vocês, eu sempre falo, o CEO da empresa, o diretor executivo da empresa, ele precisa estar no dia a dia das operações, especialmente desde a topografia até a venda do último lote, mas na decisão da aprovação, é o ponto que você vai falar assim: eu não vou seguir adiante com esse produto. Porque aprovou, né, está próximo a aprovar, você aprovou, você sabe naquele momento se o mercado vai estar pungente, vai estar comprador, porque você já vai ter ido lá 10, 15 vezes, você já vai ter vivenciado e ganhado confiança naquele produto. Então a sua confiança é muito maior que qualquer pesquisa, porque você já tomou a decisão de fazer o produto. Mas se você não tiver seguro e você achar que uma pesquisa, principalmente comercial, vai fazer você tomar a decisão de ter sucesso ou não, você está enganado. Então, eu falei aqui do case de um empreendimento em Lagoa Santa, né? E queria falar de vocês de 2 outros cases sobre pesquisa de mercado. A gente tem um empreendimento no Nordeste, no interior do estado de Alagoas, um empreendimento de classe C, tá? Um empreendimento que, como eu havia falado para vocês na primeira inicial, um empreendimento de liquidez mediana, tá? De vendas medianas, não é venda total com represamento, mas também não é uma venda muito pingada, é uma venda de 15 a 20 lotes por mês. E eu tomei a decisão de fazer a pesquisa lá também. Fiz a pesquisa, comecei a fazer o produto, tá? A pesquisa, ela não me apontou dessa cultura local do corretor de comprar e repassar o sinal do negócio integral do cliente, repassar o sinal do negócio integralmente ao corretor. Ou seja, uma exposição de caixa altíssima no início do produto. Quem que foi que me alertou dessa possibilidade? Quem que me alertou disso? Um sócio que eu tenho local, que vivencia o produto e vivenciou o produto. O financeiro que estava analisando, mas só depois disso que a gente conseguiu fazer. E aí, com base nisso, aquela pesquisa que eu fiz,
de absorção, de demanda, de liquidez, aquela pesquisa não valeu de nada. Ela valeu para poder falar assim, qual que é o ticket médio do produto. E aí olha que interessante, nos dois empreendimentos, tanto em Lagoa Santa quanto no município, no interior de Alagoas, em Arapiraca, nesses dois empreendimentos, o preço hora inicial de lançamento era X. Eu lancei X mais 2 e os dois tiveram sucesso. Os dois têm liquidez, os dois vendem. Um teve alta liquidez e alta entrada em caixa, e ainda tem, muita quitação, muita antecipação. O outro já não tem porque é classe C. E ainda estou estudando como que é a forma de poder trabalhar com esse cliente aqui, para ele poder quitar e antecipar. Então, eu quero que você tenha essa percepção, principalmente ao contratar um tipo de pesquisa lá no início do seu produto, e às vezes você não é do mercado, às vezes você é um dono de um terreno, às vezes você ganhou dinheiro em alguma outra atividade, comprou um imóvel e quer ir lá fazer uma pesquisa para poder trabalhar o produto, né, e ter um resultado grande. Eu vejo isso muito aqui. E aí você vai tomar uma decisão assim, sabe? Você vai tomar uma decisão muito complexa. É muito complexo você contratar uma pessoa empresa, uma pessoa de pesquisa, e essa pesquisa falar para você assim, vai para dentro, vai para cima. Não funciona. Por que não funciona? Porque a confiança no produto ela acontece desde o início da captação do negócio. A hora que você está aqui na aprovação, já a ponto de lançar, você vai contratar, às vezes você tem algum problema de aprovação, você vai contratar uma empresa de venda, o mercado aqui é outro. E aí muitas empresas de coordenação de vendas falam que o mercado, os corretores de imóveis locais são os principais termômetros de ter alta ou baixa liquidez de venda. E muitas vezes o mercado local não vende o produto seu. Muitas vezes os corretores locais não vendem seu produto. Isso já aconteceu direto comigo. No município de Boa Esperança, no sul de Minas, é interessante que o mercado local não vendeu o produto. E eu vendi ele 90 e poucos % vendido. O que isso aconteceu? A equipe veio de fora. O mercado queria comprar, esse empreendimento teve pesquisa? Nenhuma. Mas eu que fiz a aprovação deles desde o princípio até o final. Foi eu que peguei desde a topografia até o último lote, eu que sei as negociações. É muito complexo isso, mas como eu falo para vocês, o mercado de loteamento é complexo. Então você não deve ter muitos negócios no seu land bank. Porque se isso acontece, você tem alta exposição de caixa com a aprovação. Então você precisa ir liberando um produto. E se você também tem poucos produtos e um dá problema, você tem baixa liquidez. Então você sempre tem que saber o meio, o intermediário. Porque se você não estuda no intermediário, se você não trabalha nesse meio, na conta equilibrada, a chance de dar errado é muito grande. Então, aqui voltando, eu quero contar mais um caso para vocês de uma pesquisa que eu realizei no sul de Minas Gerais, no município de Varginha. Olha só, o empreendedor local, né, ele chegou e decidiu fazer um produto, tá, com grandes unidades industriais. Grandes unidades industriais. A pesquisa, nesse caso, ela foi importantíssima. Por quê? Porque ela trouxe para o mercado, né? Ela trouxe para a decisão que a demanda de áreas industriais não teria naquele determinado momento. E o que aconteceu? Mudamos a concepção do projeto. Foi mudado a concepção do projeto. A pesquisa norteou ao melhor tipo de produto. Norteou. E estamos seguindo nisso. Porém, ela norteou um ticket médio de preço inicial
que hoje a gente já está bem adiante. Por quê? Por causa do feeling? Não. Desde o início já são 1 ano e meio de aprovação, de desenvolvimento de projetos, com arquitetos renomados, com pessoas que estão trazendo um tipo de produto que o mercado vai desejar comprar, que não tem. Isso foi acontecendo como? Ao longo do processo. Então, eu cheguei para esse empreendedor e falei assim, olha, esse tipo de produto não vai absorver. Vamos contratar uma pesquisa. Sim. Vamos contratar um arquiteto bom, porque esse arquiteto bom vai trazer um conceito top. E aí contratamos o arquiteto. E depois contratamos uma empresa de engenharia que ela sabe como os maiores desafios da aprovação são vencidos. Ela sabe assim, você nunca deve deixar na mão das empresas de contratadas a tomada de decisão, o dia a dia da aprovação. Você nunca deve fazer isso. Você sempre tem que ir à frente. Né? E o cuidado com o custo operacional, de internalizar isso também. Porque se você tem um custo operacional alto, você pode ter problema com certeza. Pode ter certeza. Então, o que, que acontece? Nesse produto de Varginha, eu trouxe uma percepção interessante. O produto hoje, ele está completamente encaixado. Está completamente encaixado. Se a gente lançasse ele agora, o mercado absorveria talvez assim 100% das unidades, e são milhares de unidades. E aí o que, que acontece? Eu falei, e a gente está no ponto de lançar? Não. Estamos ainda no, vamos falar assim, 30%, 40% da aprovação. Então, ou seja, eu tenho um período em que eu posso ir a cada vez mais amadurecendo o meu produto, sem ficar pegando muita opinião, mas entendendo o mercado local, para que eu possa tomar as melhores decisões. Porque se a gente começa a deixar essa aprovação para a empresa específica de engenharia fazer, sabe o que vai acontecer? A oportunidade que você tem de tomar confiança, de ter confiança no produto, ela vai por água abaixo. E na hora que você for contratar, às vezes, uma coordenação de venda, né, uma postura dessa de coordenação de venda, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma nova pesquisa. Vai vir. O mercado dos corretores, né, que são muito que são procurados, né, por essas pesquisas, por essas empresas, eles fazem tipo assim, qual que é o seu interesse no produto, você tem interesse em vender, você sabe se isso absorve, né? Então ali na hora você vai tomar uma decisão, você vai ser obrigado a tomar uma nova decisão, para poder talvez mudar alguns atributos de lazer, às vezes assim, o conceito do bar que você estava planejando aberto, e ele vai ser fechado, igual aconteceu no caso meu lá de Lagoa Santa. Então você precisa de ter muita confiança que você adquire ao longo da aprovação para você poder realmente chegar e falar assim, não, eu não aceito esse perfil porque o mercado está querendo, ou o mercado está falando, ou os corretores estão falando. Eu prefiro trabalhar uma estratégia de marketing dentro da concepção que foi criada no empreendimento. Porque se eu tivesse feito isso lá em Lagoa Santa, o que teria acontecido? Eu teria economizado 2,5 milhões. E como que eu adquiri essa experiência? Cara, é o que eu falo com vocês, essas aulas que eu estou fazendo para a gente fortalecer o mercado. Eu estruturo negócios como esse de Varginha, eu sou estruturador, eu consigo trazer essas pessoas, essas empresas, né, para poder estruturar o produto melhor para que a gente tenha a capacidade de fazer ele acontecer. Então, o que essa experiência minha que eu estou querendo trazer é fortalecer o mercado. Porque muitas vezes vários empreendedores vão chegar, e eu recebi inúmeros feedbacks esses períodos que eu comecei a gravar essas aulas. Cara, eu recebi inúmeros feedbacks falando, André, que importância tem você compartilhar as suas experiências? Você está fortalecendo o mercado. Com os seus acertos e com os seus erros, você está fortalecendo o mercado. Porque a sua experiência que você passou em empresa de aprovação, em 3 loteadoras, né, que você foi sócio delas, né, então isso é uma experiência que eu quero trazer para o mercado, para o nosso mercado ser forte.
Ao que a gente for contratar uma pesquisa, cara, a gente tem que ter consciência de que essa pesquisa ela vai te dar o norte. Mas a decisão, o resultado, o lucro depende do seu acompanhamento no processo. Ah, Andrei, mas aí eu não consigo ter muitos empreendimentos. Bom, mas você quer ter muitos empreendimentos com a baixa rentabilidade? Ou você quer ter poucos empreendimentos com alta rentabilidade? Porque, como eu falei com vocês, grandes empresas do mercado, grandes, enormes empresas, passaram por dificuldade por ter land bank e aquele land bank não acontecer. Então, a pesquisa é importante sim, mas a sua capacidade de fazer acontecer dia após dia, cuidando desde a hora que chega a topografia, até na hora que você vai nos órgãos ambientais, até que você vai nas aprovações, até que você chegue a contratar uma coordenação de vendas, até que você vem e contrata uma empresa de marketing. Cara, isso é fato. E não necessariamente nós vamos contratar a mesma empresa de marketing para todos os produtos. Não. Não tem como. Porque, cara, eu passei por uma experiência no empreendimento em Lagoa Santa por uma orientação de uma empresa de marketing. E como eu tinha umas pessoas comigo que eram extremamente conservadoras, não, vamos ouvir essa empresa de marketing. E fui lá e ouvi. Perdemos 2,5 milhões de resultado. E poderíamos ter feito o empreendimento do mesmo jeito, da mesma forma. Então, é importante a gente ter essa consciência ao desenvolver empreendimentos, ao fazer com que esses empreendimentos sejam colocados em mercado com base em uma pesquisa quantitativa. Aprenda do dia a dia, ou se não, coloque do seu lado um profissional como eu, tá? Como eu, para poder nortear você as melhores tomadas de decisões. Por quê? É o dia a dia que vai fazer a gente tomar decisão. Não é uma decisão isolada ou uma tomada de decisão isolada, não. É um conjunto de decisões que vai fazer com que o empreendimento tenha sucesso. É o conjunto de decisões. Então, eu contei para vocês as minhas experiências com pesquisas quantitativas, contei para vocês a minha experiência com pesquisas, com diagnósticos comerciais, e vou contar e estou contando as minhas experiências que eu estou tendo com essas mudanças, com esses feelings, com essas percepções que eu tenho de mercado, e muita atenção nisso. Né? Por fim, eu queria fechar com um case de Ouro Preto, que é interessante. Ouro Preto, eu contratei uma pesquisa no ano de 2014. Tá? No ano de 2014, a pesquisa já apontava lá que o projeto deveria ser avaliado de uma nova perspectiva, tal. Nós estamos no ano de 2022. Nós estamos no ano de 2022. Presta atenção. Quantas coisas já mudaram o mercado? Quantas dificuldades e quantos que eu já enfrentei no dia a dia de uma aprovação de 8 anos? Isso não pensa que isso aí é caso específico, não, gente. Em loteamento isso é normal. Em loteamentos isso é normal. Então, como que eu consigo construir confiança no produto? E eu tenho certeza que essa confiança que a gente construiu e que ela vai sendo construída, como que eu consegui construir? Foi no dia a dia. Eu sei que tem, e ainda a coordenação de vendas precisa de entender essa percepção do empreendedor. Porque o empreendedor não entrou ontem. Se é um empreendedor como eu, que decide partir para cima para fazer o empreendimento acontecer, gente, tenha consciência que a opinião desse empreendedor pesa muito. Não é questão que ele tenha amor, não. É porque ele vivenciou as aprovações e ele está no mercado. Não adianta chegar uma coordenação de vendas ou uma empresa de marketing, fazer um diagnóstico comercial a ponto de lançar e desconsiderar todo esse passo para trás.
Talvez seja por isso que o mercado, que tem várias coordenadoras de vendas no mercado, é por isso que ele está tão competitivo, né? A capacidade que esse empreendedor tem de ouvir o mercado, que ele fez isso durante muito tempo, é, muitas das vezes, o fator decisivo que vai tomar a decisão, que vai fazer o sucesso ou não do produto. Não é uma opção isolada. Entende? Muitas vezes, né, como nesse case lá da Bahia, o que acontece? Eu decidi envolver a empresa de vendas, que eles chamam lá de movimento charrete, os arquitetos, os engenheiros, sabendo que somente uma empresa de venda teve lá comigo, os arquitetos, os engenheiros não foram, não sabem da perspectiva de mercado, tem uma série de visões. Então, eu decidi colocar isso desde o início, para ir criando valor, para ir criando destino, para ir podendo desenvolver uma estratégia de marketing já de fortalecimento do destino. E aí você vai mostrando isso dentro da sua página, você vai trabalhando isso com o mercado, você vai atraindo investidores interessantes, você vai ganhando confiança ao longo da aprovação, você vai na prefeitura, conversa com o cara que aprova todos os empreendimentos e ele te conta um pouco de cada um. E você vai literalmente tornando, né, esse caminho, esse fluxo, você vai se adaptando a esse fluxo, construindo confiança. Construindo confiança. Então, muita atenção ao contratar pesquisa. A dica de ouro dessa aula. A dica de ouro dessa aula. Quem faz o produto ter sucesso é você que está por trás dele. É você, não é a pesquisa, não é a estratégia de marketing, não é a estratégia de venda, não é isso. É você que sabe comunicar com todos esses players, mas que tem a confiança, a racionalidade para tomar a melhor decisão no produto. Andrei, mas todas essas informações que você está me falando são casos sacramentados? São casos sacramentados, são fatos, são experiências vividas. Essa semana eu recebi um feedback de um cara e ele me falou o seguinte: Andrei, eu até passei para diversas pessoas aqui para você ter nos ajudar a tomar a decisão, né? Então, esse cara falou: poxa, como você tem fortalecido a gente para que a gente não cometa os mesmos erros que você cometeu e tente ter somente os acertos. Mas isso não é receita de bolo. Isso é construindo desde o primeiro até o último processo que a gente tem aí de vendas, de gestão de recebível. E ao longo do caminho, a gente vai moldando, né? Já teve produto em que eu tive 2 empresas de marketing. Uma não deu certo, a segunda deu. E nós vamos falar em aulas aqui específicas sobre marketing e loteamentos. Nós vamos falar. Né? Eu acho que todo profissional que tem essa visão, tem essa capacidade de entender, ele consegue amadurecer isso, né? Gente, um abraço para vocês. Aula 3, será que faço pesquisa de mercado em loteamentos? Qualquer coisa, estou aqui. Um abraço, tchau, tchau.